Você já percebeu que a maioria das pessoas passa a vida inteira esperando o momento certo para acreditar em si? Elas dizem que vão pensar grande quando tiverem mais dinheiro. Que vão agir com confiança quando surgirem as oportunidades. Que vão acreditar no próprio potencial depois que os resultados aparecerem. Mas e se esse fosse justamente o motivo pelo qual os resultados nunca chegam? Napoleão Hill passou mais de 20 anos entrevistando alguns dos homens mais bem-sucedidos do seu tempo. Depois de estudar centenas de histórias de sucesso, ele percebeu algo que quase ninguém enxerga. Essas pessoas não esperavam conquistar para pensar como vencedoras. Elas aprendiam primeiro a pensar como a pessoa que desejavam se tornar. E só depois o mundo começava a responder às suas ações. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando na sua vida. Você continua esperando que as circunstâncias mudem para finalmente acreditar em você. Mas Napoleão Hill dizia que a mudança acontece exatamente na direção oposta. Primeiro muda a mente. Depois mudam as decisões. Depois muda a realidade. Hoje eu quero mostrar por que pensar como se você já tivesse tudo pode transformar completamente o seu destino. E talvez, quando este vídeo terminar, você nunca mais olhe para a sua própria vida da mesma maneira. Capítulo 1. O mundo externo sempre segue o mundo interno. Napoleão Hill afirmava que tudo começa na mente. Toda realização nasce primeiro como uma ideia. Antes de existir uma empresa, existiu um pensamento. Antes de existir uma fortuna, existiu uma decisão. Antes de existir qualquer conquista, alguém acreditou que ela era possível. Esse é um princípio que poucas pessoas realmente compreendem. A maioria vive tentando mudar o lado de fora. Troca de emprego. Troca de cidade. Troca de relacionamento. Troca de estratégia. Mas continua carregando exatamente a mesma mentalidade. E quando a mente permanece igual, os resultados tendem a se repetir. Hill chamava isso de poder da autossugestão. Aquilo que você repete para si mesmo, dia após dia, começa a moldar sua identidade. Se você vive dizendo: eu não consigo. Isso não é para mim. Minha hora nunca chega. Sua mente passa a tratar essas frases como verdades. E sem perceber, suas decisões começam a confirmar aquilo que você acredita. Agora imagine o contrário. Imagine acordar todos os dias pensando como alguém que já sabe onde quer chegar. Não por arrogância. Nem por ilusão. Mas porque você decidiu alimentar sua mente com aquilo que deseja construir. Napoleão Hill dizia que a fé pode ser desenvolvida. Ela não aparece por acaso. Ela nasce da repetição consciente de pensamentos alinhados ao objetivo que você escolheu. Por isso, antes de conquistar qualquer coisa, você precisa conquistar sua própria mente. Porque ninguém constrói uma grande vida carregando uma pequena visão sobre si mesmo. Capítulo 2. Pense como a pessoa que você quer se tornar. Existe uma pergunta simples que pode mudar completamente suas decisões. Como a versão de mim que já conquistou esse objetivo pensaria agora? Essa pergunta parece pequena. Mas ela muda tudo. Quando você pensa apenas como a pessoa que é hoje, normalmente decide a partir do medo. Tem medo de perder. Tem medo de errar. Tem medo de ser criticado. Tem medo de começar. Mas a pessoa que já conquistou aquilo que você deseja não pensa assim. Ela continua enfrentando dificuldades. Continua resolvendo problemas. Continua aprendendo. A diferença é que ela não permite que o medo decida por ela. Napoleão Hill escreveu que a indecisão é uma das maiores inimigas do sucesso. Porque enquanto você hesita, a oportunidade passa. Pensar como se já tivesse tudo não significa fingir que sua vida é perfeita. Significa abandonar a mentalidade da escassez. É deixar de agir como alguém que acredita que sempre está perdendo alguma coisa. Quando você passa a pensar como alguém que sabe para onde está indo, suas escolhas mudam naturalmente. Sua postura muda. Sua disciplina aumenta. Você para de buscar aprovação o tempo inteiro. Começa a estudar mais. Planeja melhor. Assume responsabilidades. Age com mais clareza. Não porque tudo ficou fácil, mas porque sua identidade começou a mudar. Hill dizia que o homem se torna exatamente aquilo que domina seus pensamentos. Se durante anos você alimenta pensamentos de derrota, dificilmente construirá uma vida extraordinária. Mas quando decide alimentar diariamente pensamentos de coragem, propósito e confiança, sua mente começa a procurar maneiras de transformar essas ideias em realidade. E esse é o momento em que tudo começa a mudar. Você deixa de esperar que a vida traga confiança. E entende que é a confiança que cria uma nova vida. Porque ninguém chega ao topo pensando como alguém que nasceu para permanecer na base. Capítulo 3.
AJ hoje como a pessoa que você quer ser. Existe um erro que prende milhares de pessoas durante anos. Elas acreditam que primeiro precisam conquistar para depois mudar. Primeiro o dinheiro. Depois a confiança. Primeiro o reconhecimento. Depois a postura. Primeiro o sucesso. Depois a disciplina. Napoleão Hill ensinava exatamente o contrário. A mudança começa de dentro para fora. Sua identidade sempre vem antes da conquista. Pergunte a si mesmo. Como uma pessoa determinada organizaria o próprio dia? Como alguém comprometido trataria o próprio tempo? Como uma pessoa que acredita no próprio futuro falaria consigo mesma? Você não precisa esperar a vida mudar para agir dessa maneira. Pode começar hoje. Pode cuidar melhor da sua rotina. Pode cumprir a palavra que dá a si mesmo. Pode estudar mesmo quando ninguém está olhando. Pode trabalhar com excelência, mesmo antes de receber reconhecimento. É assim que a confiança cresce. Não através de promessas, mas através de pequenas provas diárias que você entrega para a própria mente. Cada vez que você cumpre aquilo que prometeu fazer, envia uma mensagem silenciosa ao seu cérebro. Eu posso confiar em mim. E essa talvez seja uma das maiores riquezas que alguém pode construir. Napoleão Hill dizia que o sucesso começa quando você assume o controle dos próprios pensamentos. Mas controlar os pensamentos também significa controlar as próprias atitudes. Porque pensamento sem ação é apenas desejo. E desejo sem ação nunca constrói destino. Capítulo 4. A linguagem define sua identidade. Existe alguém que escuta todas as palavras que você diz. Essa pessoa é você mesmo. Napoleão Hill acreditava profundamente no poder da autossugestão. Aquilo que você repete continuamente entra no subconsciente e passa a influenciar suas decisões. Por isso, observe sua linguagem. Você costuma dizer: eu nunca consigo. Minha vida é difícil. Nada dá certo para mim. Ou prefere dizer: estou aprendendo. Vou encontrar uma solução. Cada desafio me torna mais forte. Pode parecer apenas uma troca de palavras. Mas não é. As palavras moldam emoções. As emoções moldam atitudes. E as atitudes constroem resultados. Quem passa o dia inteiro alimentando pensamentos de derrota dificilmente encontra forças para persistir. Já quem escolhe alimentar a mente com coragem começa a agir de maneira diferente. Napoleão Hill afirmava que a fé nasce da repetição. Quanto mais você fortalece uma ideia positiva sobre si mesmo, mais essa ideia se transforma em convicção. E quando uma convicção domina sua mente, ela começa a aparecer no seu comportamento. Por isso, cuide da maneira como fala consigo. Seu diálogo interno pode ser seu maior aliado ou seu pior inimigo. Lembre-se. Toda grande conquista começou muito antes de ser vista. Ela começou dentro da mente de alguém que decidiu acreditar antes dos resultados aparecerem. Capítulo 5. A fé vem antes da prova. Talvez este seja um dos ensinamentos mais importantes de Napoleão Hill. A fé não aparece depois da conquista. Ela vem antes. A maioria espera ver para acreditar. Hill ensinava que primeiro você acredita. Depois trabalha. Depois persiste. E então os resultados começam a surgir. Isso não significa ignorar a realidade. Significa não permitir que a realidade atual determine seu futuro. Porque aquilo que você vive hoje não precisa definir aquilo que viverá amanhã. Se você tem um propósito definido, se alimenta diariamente sua mente com esse propósito, se toma decisões coerentes, e continua avançando mesmo diante das dificuldades, está construindo exatamente o tipo de mentalidade que Hill encontrou em todas as pessoas de sucesso que estudou. Nenhuma delas teve um caminho fácil. Todas enfrentaram fracassos, críticas, perdas, momentos de dúvida. Mas havia uma diferença. Elas nunca deixaram que as circunstâncias fossem maiores do que a visão que carregavam. É por isso que pensar como se já tivesse tudo não significa imaginar uma vida perfeita. Significa viver todos os dias como alguém que sabe exatamente para onde está indo. Talvez a maior transformação da sua vida não comece quando surgir uma oportunidade. Talvez ela comece no instante em que você decidir mudar a maneira como pensa. Napoleão Hill dedicou décadas estudando pessoas extraordinárias. E encontrou um padrão que continua verdadeiro até hoje. Os vencedores não esperam sentir confiança para agir. Eles agem. Não esperam que o mundo acredite primeiro. Eles acreditam. Não deixam que o medo decida o destino. Escolhem avançar mesmo sem garantias. Porque compreenderam que o verdadeiro sucesso nasce primeiro dentro da mente. Então,
A partir de hoje, faça um compromisso consigo mesmo. Pare de pensar como alguém que vive esperando. Comece a pensar como a pessoa que está construindo o futuro que deseja. Não porque você já conquistou tudo, mas porque decidiu que não permitirá mais que a escassez governe seus pensamentos. É assim que uma nova identidade nasce. É assim que novos resultados aparecem. E é exatamente assim que um novo destino começa. Se este vídeo fez sentido para você, escreva nos comentários. Hoje eu decido pensar como a pessoa que quero me tornar. Esse pequeno compromisso pode ser o primeiro passo para uma transformação muito maior do que você imagina. E se você deseja aprender mais sobre os princípios de Napoleão Hill para desenvolver uma mente forte, disciplinada e voltada para o sucesso, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana há um novo conteúdo para ajudar você a construir, pensamento após pensamento, a vida que realmente deseja viver.